chama de modelo, velho. O modelo ele tem um propósito, um fim específico. E aí, para não chamar de modelo, eu chamo de máquina preditiva, para ficar mais fácil que na tua cabeça tu vai construir uma máquina. Ao construir essa máquina, ela vai atender um fim objetivo, tá bom? Eu vou prever alguma coisa, eu vou prever outra coisa, eu vou descobrir um valor, entendeu? Então, é isso que você faz com a máquina preditiva. E, cara, o que faz essa máquina funcionar? São os algoritmos, beleza? Então, os algoritmos, eles estão mais para machine learning do que para deep learning. Deep learning é uma parada um pouco mais complexa. Então, tem algoritmos também, Eduardo? Tem, mas você usa esse algoritmo já dentro de uma estrutura um pouco diferente, que é o conhecido framework. Tem alguns frameworks, tá bom? Eduardo, antes da gente entrar aí, fala um pouquinho de algoritmos e de frameworks, que eu queria saber mais um pouco sobre isso, porque isso aqui é muito fera, né? Eu também acho, velho. Cara, então deixa eu falar, porque eu gosto demais desse negócio. Cara, algoritmo nada mais é do que generalização de funções, beleza? Então, ó, lembra que a gente estudava lá na oitava série e você achava que a gente nunca ia usar essa parada? F de x é igual a 5x mais 2. Ah, nunca vou usar uma equação dessa na vida, Eduardo, tal. Cara, tá aí, velho. Você usa uma equação dessa aqui, sabe onde? Aqui, ó, em algoritmos. Algoritmos são nada mais do que funções que tentam generalizar alguma coisa. Saca? Regressão, a gente não tá tentando descobrir uma forma assim mais inteligente do que a média para descobrir um valor específico, né? Que valor, Eduardo? Ah, o valor de quanto que será o meu custo ali se eu continuar ali com essas informações aqui de compra, de aquisição, tal, tal, tal. Ah, Eduardo, qual é o valor que eu posso esperar de retorno se eu fizer aqui esse investimento? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente tem várias formas de se descobrir quais são essas funções. Uma dessas é essa que eu acabei de falar, por meio de regressões, outra por meio de probabilidade, outra por meio de kernel, outras baseadas em árvore de decisão. Então, tem várias formas em vários algoritmos, tá bom? A gente estuda N algoritmos desse no programa CDP, que é o programa onde eu formo cientista de dados na prática. Isso aqui é o coração de machine learning. Framework, Eduardo, framework a gente tem mais atividades, mano. Então, assim, você não está só setando o algoritmo, você faz, inclusive, a etapa 2 e a etapa 3 ali, muitas vezes, dentro do próprio framework. Explica alguns aí, Eduardo. Ó, tá aqui, ó, o TensorFlow é um framework desenvolvido pela galera do Google. Tá aqui o Keras, que é tipo um API, que ele é desenvolvido em cima do TensorFlow, mas ele tem uma forma um pouco mais característica de API para facilitar a vida do usuário. Saca? Eu quero criar, lá, geralmente, framework é para fazer coisas mais complicadas do que machine learning. Então a gente está falando de quê? De deep learning. Deep learning geralmente se utiliza de quê? Redes neurais profundas. E, cara, para você fazer uma configuração de uma rede neural profunda, quanto mais a API facilitar a tua vida, melhor. Por quê? Porque você tem que dizer quantas camadas você tem de entrada. E o que é camada de entrada? É as variáveis, quantas variáveis você tem. Ah, beleza. Ah, e aí, quantos neurônios eu vou ter numa camada aqui de convolução? Ah, caraca, Eduardo, então eu tenho que descobrir quantos neurônios eu tenho. Já existem, é claro, algumas estruturas prontas, saca? Então, tipo assim, se eu tô falando de um problema de visão computacional, a camada que funciona muito é essa. E aí, é claro, tu vai usar o framework, tu não vai precisar desenvolver tudo do zero. Muito pelo contrário, CDP, no dia a dia, a gente está vivendo a era da implementação, beleza? A era da implementação. Se você é um cara que sabe implementar bem, você já está muito bem. É esse o meu propósito aqui no CDP, por isso que é cientista de dados na prática, beleza? Sabe implementar essa parada, tu já ajuda demais, saca? Por quê? Porque as paradas funcionam, foram testadas e são complexas, por isso são pouco usadas, por isso que estão loucos atrás de cientista de dados, porque é os caras que vão aprender a implementar tudo isso. Tudo isso aqui, ó, são 3 camadas, 3 frameworks que ajudam a gente a desenvolver aqui o nosso deep learning para criar máquinas preditivas, vai vendo. Então essas são as 3 atividades. Aí entra aqui um pouco do visual, né? Eduardo, se eu souber fazer um storytelling legal e mostrar o que os dados estão dizendo, para onde os números nos levam, por meio de painéis, de dashboards, de gráficos, né? Eu sou um cara que estou fazendo uma boa apresentação de dados, não estou? Sim, isso, inclusive, é o que se espera de um cientista de dados também. Por isso que a gente aprende a trabalhar lá com a parte do Python mais gráfica, o Dash, o Plotly, o Seaborn, Matplotlib, saca outros pacotes lá,
Enfim, tem uma porrada de pacote de visualização, outras ferramentas também, que são de criação de dashboard, né? Spotify, Tableau, Click, Power BI, isso é importante também. Não todas ao mesmo tempo, mas é claro, você vai se adaptando de acordo com a empresa. Esses dias eu estava dando aula para um mestre do SaaS, né? E aí, o mestre do SaaS é um outro treinamento que eu dou para a galera que está focado no SaaS, porque a empresa trabalha muito com SaaS, né? E aí ele falava, caraca, Eduardo, eu quero utilizar aqui uma estrutura para fazer a apresentação dos dados, e aí, mas eu estou usando o SAS, o que eu faço aqui? Aí eu fui mostrar para ele ali uma forma bem interessante de gerar uns HTML bem interessante lá, que é para ele simplesmente exportar a visão gráfica para o gestor, porque ele não queria comprar outra ferramenta. E tá tudo bem, ele fez tudo no SAS e tá massa, beleza? Agora, cara, minha empresa, Eduardo, tá usando só Python, então, cara, vai desenvolver a parada no Python. Minha empresa tá usando R, Eduardo, cara, vai lá e viaja no Shine. Então, assim, para tudo você tem que focar o que a tua empresa está querendo, mano. Porque se você não foca no que a empresa está querendo, grande chance são que você vai ter uma dificuldade um pouco maior. Beleza? Então...